capítulo 1 de Efésios, apenas o versículo 1 e 2, diz a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço você que continue com a sua Bíblia aberta, a carta aos Efésios, que nós vamos estar meditando em outros textos também da palavra de Deus, aqui na carta, em outros capítulos da carta aos Efésios. Agora vamos orar. Peça a Deus que fale ao seu coração, que continue. Deus já está falando, né, irmãos? Então, peça a Deus coração aberto para você ouvir aquilo que Deus tem para você nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir em torno da Tua palavra, para juntos te adorarmos e ouvirmos a Tua voz na Tua palavra. Que bênção, meu Deus, que o Senhor nos dê a graça de termos coração aberto, ouvidos abertos, atentos à mensagem do Senhor para as nossas vidas, e que essa mensagem, ó Deus, possa estar no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que a gente vá, possamos levar conosco a palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor repreenda tudo aquilo que queira roubar a palavra do Senhor de nós, do nosso coração. E dai-nos, ó Deus, a graça de sermos praticantes em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, carta aos Efésios, que foi escrita à igreja que estava lá na cidade de Éfeso. E Éfeso, irmãos, tinha uma padroeira que se chamava Diana. Vou perguntar para você qual é a padroeira de Ponta Limpa, você sabe, né? Mas Éfeso também tinha uma padroeira, e chamava Diana, padroeira da cidade de Éfeso, né? E pensa num povo fervoroso pela sua padroeira, pela sua deusa. Diz lá o texto de Atos, capítulo 19, verso 34, que houve um tumulto na cidade, onde uns cidadãos se reuniram, né? Receosos de que a sua padroeira caísse em descrédito, e eles então começam a gritaria, e essa gritaria vai por quase 2 horas. E o que eles gritam? Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Pensa, gritando isso por quase 2 horas, que loucura. Não adiantou na gritaria não, porque hoje, né, já não tem mais, acabou. E nessa cidade, irmãos, é nessa cidade que é plantada ali uma igreja. A igreja do Senhor Jesus foi plantada na cidade de Éfeso e tudo mudou, né? E eles estão ali fazendo essa gritaria porque as imagens de Diana não estavam mais sendo compradas, né? E o povo estava se convertendo e deixando a idolatria. A igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por homens como Paulo, Timóteo, João, e o Senhor Jesus também, como foi lido aqui no texto de Apocalipse capítulo 2, manda uma carta à igreja de Éfeso. Eu quero então meditar com os irmãos algumas coisas, algumas lições que nós queremos extrair aqui sobre a mensagem de Paulo a essa igreja, a carta aos Efésios, né? Primeira lição que nós queremos aprender, que Paulo nos ensina aqui no capítulo 1 e 2, é que a salvação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A salvação é obra do Deus triuno. Observe comigo capítulo 1, verso de 3. Capítulo 1, verso 3 a 7. Observe comigo, vai prestando atenção como que Paulo apresenta aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio
de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua vontade perfeita, para louvor da glória da sua graça, que Deus nos concedeu gratuitamente no amado. Amado aqui em letra maiúscula, falando de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Agora olha o versículo de número 13, do capítulo 1. A quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que Paulo está nos trazendo aqui no capítulo 1? Que o Pai nos escolheu. Quando? Antes da fundação do mundo. Te escolheu para ser salvo. Que o Filho morre pelos eleitos, aqueles que o Pai escolheu para a salvação. O Filho veio morrer pela sua igreja. E que o Espírito Santo converte e sela o povo de Deus, os escolhidos de Deus. Nós temos aqui, irmãos, antes da conversão, a palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e pela graça somos salvos não por obras e não por méritos humanos, mas pela graça. Então vai comigo no capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, vira a página da sua Bíblia aí, versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E olha o versículo de número 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela começa em Deus, continua em Deus e termina em Deus. É obra de Deus. Por que é impossível, irmãos, o pecador salvar a si mesmo? Por que é impossível? Já se fez essa pergunta? Por que é impossível você se salvar a si mesmo? Por quê? Porque todos estão mortos nos seus delitos e pecados, e se Deus não der vida, ele vai continuar morto. Todos aqui já foram num velório? Se você vai lá num velório e você espetasse alguma coisa no defunto para ver se ele reage, eu vou espetar um alfinete aqui para ver se está morto mesmo. Não recomendo você fazer isso, mas se fizer, com certeza, se está morto, ele não vai reagir, porque está morto. Um morto não reage. Assim também é o morto espiritual. Se Deus não regenerar pelo Espírito Santo esse morto, ele vai continuar morto no seu pecado. Tem que acontecer o que aconteceu com Lázaro, quando Jesus Cristo chama. Lembra? Lázaro estava lá morto já há quantos dias? 4. Jesus vai lá e chama: Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi ressuscitado. Assim também eu e você, quando temos a Jesus como Senhor e Salvador, respondemos ao chamado de Deus, Deus ressuscita-nos espiritualmente. O texto é claro em afirmar: Ele vos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pela graça sois salvos, não por méritos, não por obras, mas pela graça de Deus. A única obra que pode te salvar você é a obra de Jesus Cristo lá na cruz, porque essa é perfeita. Essa, de fato, como nós lemos no texto aqui, Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Então essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui na carta aos Efésios. A salvação é obra de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Pai te escolheu, o Filho morreu por você e o Espírito Santo converteu o seu coração e está te santificando
dia após dia. Não é maravilhoso isso? Pensa num povo abençoado por Deus. É você, meu querido. Você é amado de Deus. Segundo, o que nós aprendemos aqui na carta aos Efésios é que uma vez salvo, não mais vive no pecado, a mudança de vida nos relacionamentos. Olhe comigo capítulo 4, versículo de número 22. Capítulo 4, verso 22, o apóstolo Paulo vai falar para nós dessa mudança interior do velho homem e o novo homem em Cristo Jesus. Verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado, lembra? Passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, aos desejos do engano, aos desejos da carne, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo, quem criou? Deus, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. E como que essa transformação de se despir do velho homem e se revestir do novo homem? Como que isso acontece no dia a dia? Esse despir-se do velho homem e se revestir do novo homem. Verso 25 em diante vai dizer para nós como acontece isso. Olha o verso 25. Por isso, deixando a mentira faz parte do velho homem. Fale a verdade faz parte do novo homem. Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Está vendo aí? Tira o velho homem, despe do velho homem, dessa roupa do velho homem e se revista do novo homem em Cristo Jesus. Mentira, não mais. Fale a verdade. Verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irou, não faça da ira motivo para o pecado, mas que prevaleça na sua vida o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, o domínio próprio, a paciência, não seja dominado pela ira, não dê lugar para o diabo. Irai-vos e não pequeis. Olha o velho homem contra o novo homem. Verso 28, outro exemplo, aquele que furtava, não furte mais. Despe do velho homem. Antes, trabalhe, não seja preguiçoso, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, além de ser bênção no trabalho, vai acudir também aqueles que necessitam. Velho homem, novo homem. Verso 29, mudança no linguajar do velho homem e o novo homem, olha a diferença. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe ou nenhuma palavra suja, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muda a linguagem, a maneira de falar, de conversar. Sai a palavra suja do velho homem e entra a palavra de graça do novo homem em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E transmitindo graça aos que ouvem. E o verso 30 é enfático em dizer: e não entristeçais o Espírito de Deus, do qual foi selado para o dia da redenção. Como que você entristece o Espírito Santo? Vivendo na prática do pecado, ou do velho homem, dando vazão à velha vida de pecado. Nós não queremos entristecer o Espírito Santo, nós queremos alegrar o Espírito Santo que está nos santificando. Então nós vamos viver uma vida como? A palavra de Deus vai dizer para nós, capítulo 5, versículo 18. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 5, verso 18. Achou? Verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução não seja tomada por nenhum tipo de vício, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a vontade de Deus para nós. Uma nova vida, cheios do Espírito Santo. E aí, como nós vimos em Gálatas, o fruto do Espírito Santo que vai prevalecer na sua vida. Gálatas capítulo 5. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Diz Gálatas capítulo 2, capítulo 5,
verso 22 e 23. Então, uma vez salvo, não vive mais na prática do pecado. E há uma mudança para melhor nos relacionamentos, na vida, nos relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre patrões e empregados. Vamos ver essa mudança acontecendo? Essa mudança nos relacionamentos? Começando aqui com marido e esposa e mulher. Capítulo 5, verso 22. Olha que mudança maravilhosa. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Glória a Deus. Irmãos, você sabe qual que é a maior bênção do casamento? Não é que para nos fazer felizes. É claro que Deus nos faz felizes também, nos abençoando. Mas a maior bênção do casamento é para que você, marido e mulher, manifeste a glória de Deus, porque aqui está falando do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, as pessoas olharem para o seu casamento e verem como que é o relacionamento de Cristo com a igreja. Olha que coisa maravilhosa! As pessoas olharem para o marido e verem, é assim que Cristo trata a igreja. Olharem para a esposa, é assim que a esposa, é assim que a igreja se relaciona com Cristo. Porque Paulo usa a figura do casamento para mostrar que os casais têm essa gloriosa missão de manifestar a glória de Deus no casamento, quando o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa é submissa ao seu marido, como a igreja é submissa ao Senhor Jesus. Eu nem vou falar aqui dessa questão de submissão, porque vocês já aprenderam corretamente o significado de submissão, que não tem nada a ver com escravidão e nem com as coisas erradas que falaram sobre submissão, que tem a ver, de fato, na própria trindade, a submissão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A submissão é uma obra linda de Deus no casamento, onde os dois são iguais perante Deus, mas cada um tem a sua função e juntos estão numa missão de glorificar a Deus. E eu trouxe hoje para vocês aqui uma tarefinha para você levar para casa. Alex e o Renato, por gentileza, distribui aqui um desse papel aqui. São perguntas. Alex e Renato, cadê isso? Por gentileza. Um para cada casal. Se o seu cônjuge não está aqui, não tem problema. Quem é casado vai ganhar. Espero que dê para todos. Senão depois a gente arruma mais. É um para cada casal. Então, isso aí você vai... Essas perguntas, né? Da tarefa de casa. Bênção de Deus. Olha aí que maravilha. Vocês vão ver que são duas perguntas para o marido, duas perguntas para a esposa, né? Começando aqui com as perguntas, a esposa fazendo a pergunta para o marido. Faltou ou todo mundo ganhou? Isso, pode passar da Janda, que eu já tenho a minha aqui, mais a dela. Por gentileza aí. Depois, quem ficou sem, me procura para a gente passar para você também, tá bom? Todos os... mesmo que o seu marido ou esposa não esteja aqui presente, quero que você coloque diante de Deus em oração, né? Então, a tarefa é a seguinte, tarefa para casa, ler Efésios capítulo 5, versículo de 22 a 23. Com o objetivo de glorificar a Deus no casamento, a esposa pergunta ao marido. Qual que é a primeira pergunta? Você acha que eu sou submissa a você? Segunda pergunta.
O que você acha que eu posso melhorar minha submissão a você, meu marido? Posso melhorar sobre a minha submissão a você, meu marido? Agora a pergunta do marido para a esposa, né? Primeiro, você acha que eu te amo a ponto de dar a minha vida por você? E segunda pergunta, em que você acha que eu posso melhorar meu amor por você, minha esposa? E no final, então, orem juntos, né? O objetivo é que você possa, não é para discutir, não é para ficar magoado com o seu cônjuge, com a sua esposa ou seu esposo, é para orar. Ah, mas fulano tem que mudar, pastor, a fulana tem que mudar. Não, não preocupa com esse negócio aí, né? Deixa que Deus faz a mudança. Não é para obrigar ninguém a mudar, né? Não é para cutucar a onça com vara curta. Deixa, coloca na mão de Deus. O que você vai fazer então? Ore e jejue, né? E deixa que Deus, a mudança tem que acontecer. Se tem que alguém que, não, tem que mudar, então começa a mudança em você, né? Não fica olhando para o outro naquilo que o outro tem que mudar. Agora, pergunta, o que fazer quando o marido ou a esposa não é crente? E aí, como é que faz? Porque aqui, né, pelo menos se entende que num casamento onde os dois são crentes, está procurando viver o que diz a palavra, amém? Ou você não tem interesse de viver aquilo que a Bíblia diz para o casal viver? Você tem, né? Você quer fazer a vontade de Deus para a sua vida, né? Como marido e mulher, amém. Agora, e quando o bendito do marido não é crente, ou a bendita da mulher não é crente? E aí, como é que eu faço, pastor? Viva a palavra de Deus, viva a palavra do Senhor. A Bíblia não diz assim, se o marido for crente, esposa, então você seja submissa. Não, não diz isso. Também não diz, se a sua esposa for crente, então você deve amá-la e dar a sua vida por ela. Só se ela for crente. Não está dizendo isso também. É claro, irmãos, que o marido e a mulher não vão concordar com o pecado, né? Se o marido ou a esposa quer te levar a pecar, então você não vai agradar o seu cônjuge no erro, no pecado. Você primeiramente vai agradar a Deus. Agradar a Deus. Mas coloque isso diante de Deus em oração. Quem sabe, né, Deus vai usar a sua vida, se seu esposo não é crente, se a sua esposa não é crente, como instrumento nas mãos de Deus, você com certeza já está abençoando o seu lar, né? Como diz a palavra do Senhor. Tem uma história, de fato, de uma irmã, onde tinha um esposo alcoólatra, e eu não sei se você já teve problema com pessoas de alcoolismo na sua família. Na família da Janda já teve esse problema, né? O irmão, que no caso já é falecido. E eu vi o sofrimento da minha sogra, da esposa dele, porque de fato é difícil a vida ali, a pessoa que tem o vício do alcoolismo, né? E a gente tem também testemunhos no outro concunhado que, pela graça de Deus, Deus converteu e hoje é um evangelista, né? Um presbítero. E tem esse testemunho de uma irmã que ela ouvia esse testemunho. Essa irmã era crente, claro, né? E o esposo não, era alcoólatra, e ele chegava em casa do bar bêbado e xingava e maltratava. E a irmã sempre com aquela paciência, querendo viver o que diz a palavra de Deus, né? Não, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. E arrumava a janta para ele. Às vezes ele chegava, vomitava na mesa, e ele tinha que lavar aquilo, arrumar, e sempre fazendo o bem. Ele fazia o mal, ela fazia o bem. Ele fazia o mal, ela fazia o bem. Até que, uma determinada noite, né, essa vida de alcoólatra, ele chegou em casa e novamente aquela mesma história de xingar, de maltratar, e
mas Deus já vinha, a consciência já estava, né, ali, ele sempre fazendo mal para a esposa e ela fazendo bem, e a consciência já estava bem pesada, até que depois ele tomou banho, foi dormir, no outro dia ele acordou assim tão mal, tão entristecido pelas coisas que ele vinha fazendo contra a esposa, e ele falou para a mulher dele: fulana, eu tenho feito tanto mal para você, e você me tem feito tanto bem. Eu quero servir esse Deus que você serve. E passou aí a igreja com ela. E a vida mudou. Aquele homem, irmãos, ele aceitou Jesus Cristo, não foi pelo apelo que o pastor fez. Foi o apelo do amor que aquela esposa fez, sempre fazendo o bem. Ele fazia o mal, ela fazia o bem. E assim ela venceu o mal com o bem. É isso que diz a palavra do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação, não estou dizendo que todo marido alcoólatra vai se converter, mas você que ama Jesus, que tem Jesus como Senhor e Salvador, você já é abençoada. Você já é abençoado. Você está encaminhando para o céu. E seu esposo ou a sua esposa que ainda não é crente, pode estar caminhando para o inferno se ele não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, experimente com a graça de Deus, na força do Espírito Santo, vencer o mal com o bem. Agora, se os dois são crentes, irmão, irmã, que bênção de Deus! Viva a palavra do Senhor, né? Tenha essa graça na vida de viver conforme a Bíblia nos ensina, né? Nós temos tudo, de fato, para sermos felizes no Senhor, né? Porque eu penso que coisa melhor na vida do que viver com um homem cheio do Espírito Santo? Uma coisa melhor na vida do que viver com uma mulher cheia do Espírito Santo? É uma maravilha, é uma bênção de Deus, né? E é assim que o Senhor deseja para o seu povo, para a sua igreja. E assim, meus queridos, os relacionamentos transformados também, como pais e filhos, capítulo 6 aí, nós temos aí, olha o capítulo 6, versículo de 1 a 4. Filhos, obedecei vosso pai no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quem aqui quer viver muito? Amém? Honra teu pai e tua mãe, né? É uma bênção. E mesmo se você pode usar dessas perguntas também aí, colocar diante de Deus em oração. Será que eu estou honrando meus pais? E será que eu, como pai, como mãe, estou educando os filhos do caminho do Senhor, no temor do Senhor? Agora olhe aí o texto com relação aos patrões e empregados, né? Empregadores e empregados. Capítulo 6, verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que coisa linda! Fazer para agradar a Deus, no meu trabalho. Verso 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está no céu, e para que com ele não há acepção de pessoas. Então, o patrão cheio do Espírito Santo também, um crente, deve assim viver, tratando bem os seus empregados e também os empregados servindo, como fazendo para Deus o seu trabalho, né? E assim, uma vez salvo, a nossa vida, os nossos relacionamentos são transformados para a glória de Deus. Amém, irmãos?
leve isso para você colocar diante de Deus em oração. Essa carta aos Efésios. E por último, nós temos aqui, o cristão enfrenta uma guerra espiritual. Paulo mostra isso no capítulo 6. Olha o capítulo 6 comigo, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Então, Deus está com a gente para nos fortalecer e nós precisamos buscá-lo. O Salmo 105, versículo 4, do Salmo 105, 4 diz assim, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente, constantemente a sua presença. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o diabo. A sua luta, meu querido irmão, querida irmã, não é contra as pessoas, é contra o diabo. A sua luta não é contra o seu esposo, não é contra a sua esposa, não é contra o seu filho ou contra a sua filha. A sua guerra não é contra a sua sogra ou seu sogro, ou nora ou genro, ou patrão ou empregado. A sua guerra é contra o diabo. Esse é o nosso inimigo. Então nos revistamos de toda a armadura de Deus. O cinto da verdade, a couraça da justiça, calçando o evangelho da paz como um instrumento de Deus aonde você vá, embraçando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Eu e você precisamos usar a armadura de Deus, quantos dias da semana? Todos os dias, 24 horas. Nós estamos em uma guerra. E, concluindo, irmãos, a salvação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é obra humana, é obra de Deus. É por isso que uma vez salvo, para sempre salvo. E uma vez que você foi salvo, convertido ao Senhor Jesus Cristo, você não vive mais na prática do pecado. E os seus relacionamentos são transformados. Marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados. Em todos os relacionamentos você quer agradar a Deus vivendo conforme a palavra de Deus nos ensina. E o crente enfrenta uma luta, uma guerra espiritual todos os dias. Você e eu precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Então coloque isso em oração e vença o mal com o bem. Amém? Vença o mal com o bem. Vença o mal com o... Vamos fazer igual o Samuquinha? Vença o mal com o bem. Parabéns. É isso que a gente tem que fazer. Nós estamos numa guerra e com a graça de Deus vamos vencer. Feche seus olhos, fala com Deus em oração. Deus, em nome de Jesus, me faça cheio do Espírito Santo para viver a Tua palavra, pegar essa tarefinha de casa
ter um momento de conversa com meu marido, com a minha esposa, e que nós possamos glorificar o teu nome no nosso casamento. Você como filho, como filha, como pais, como empregado, como patrão, fale com Deus. Deus, eu quero viver a tua palavra. Aplica a tua palavra no meu coração. Fale com Deus. Deus querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela salvação que recebemos como um presente pela tua graça, que é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por essa obra perfeita. Que nós, ó Deus, salvos, não venhamos viver entristecendo o teu Espírito Santo, muito pelo contrário, que sejamos cheios do teu Espírito Santo, como o Senhor quer que nós vivamos, e assim termos os nossos relacionamentos transformados pela tua palavra, nossos relacionamentos, ó Deus, de marido e mulher, de pais e filhos, de patrões e empregados, e todos os nossos relacionamentos, ó Deus, que o teu nome seja engrandecido no nosso viver. Dai-nos vitória nessa batalha, nessa guerra espiritual, ó Deus, para que nós possamos vencer o mal com o bem. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.